Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Começa agora mais um programa Descomplicando com Alexandra Dalfré e Henrico Denardi. Um podcast da família. Na sua Is, Rádio e Podcast. Siga-nos no Facebook, YouTube e Instagram. Boa noite. É com imensa satisfação que estamos aqui no episódio 42º do Descomplicando com Alexandra Dalfré e hoje, ao meu lado, como toda terça-feira do mês, Henrico Denardi. Fala, oi, Henrico. Oi, bem? Tudo bem? Sim. Estamos aqui, né, Henrico, hoje para falar um pouquinho sobre inclusão, não é verdade? Sim. Toda a importância e todo o respeito que nós devemos ter com todas as diferenças. Por exemplo, eu sou gordinha. Gosto que me chamem de gordinha? Talvez eu não ligue, mas para prevenir é melhor não me chamar de gordinha, certo? Não é, Henrico? Respeito. E o respeito vem desde a educação infantil, lá em casa, na primeira infância. Por isso, nós, educadores, e hoje eu estou aqui com 2 grandes educadores, para falarmos um pouquinho sobre a importância de começar cedo, dentro do nosso lar, ensinando os nossos filhos que a diferença é permitida, é bonita e tem o seu valor. O Henrico está aqui com uma medalha que foi conseguida na Turquia pelo Futsal Down, através da CDBI, e o técnico está aqui hoje para falar um pouquinho de um dos grandes campeonatos. E o Henrico, ele é treinado pelo técnico. É ele que vai fazer as perguntas, me ajudar a fazer as perguntas, não é, Henrico? Sim. Hoje a gente vai pegar esse técnico aqui, é hora de judiar. Pega firme. Pega firme. Hoje a gente que judia do técnico. Sim. E do lado do técnico tem um grande homem, pai do Murilo, que é autista, ou William. Ele vai falar um pouquinho também, sabe sobre o que, Henrique? Sobre as leis. Você sabe as leis que te protegem? Você sabe? Sei. Fale uma delas. Nossa. Quer que eu te ajudo? Sim. Você tem autorização para entrar em alguns lugares com meia entrada, em alguns lugares até gratuitamente. Sua mãe falou isso para você? Sim. Seu pai? E aí você, sabendo da sua lei, você vai procurar pedir, exigir que isso seja feito para você, não é? Por isso que a gente trouxe esse tio William aqui, o pai do Murilo, para a gente levar um pouquinho de informação para casa, para que todo mundo possa saber de fato o que é a lei que te protege, o que é a lei que me protege, quais são os seus deveres e quais são os meus. Assim, não é para dar briga. Não é verdade? No time do tio Kleber, do treinador Kleber, você tem que seguir algumas regras, não tem? Tem. Senão ele tira fora. Não, aqui, ó. Puxa a orelha e te expulsa do time. Dá cartão amarelo, cartão vermelho, não é? Porque a lei ela tem que ser definida, seguida, e a gente tem que pedir por ela. Então, eu vou apresentar para vocês agora o Henrico, que hoje ele trabalha, né? Apesar dele estar sem estar matriculado numa escola regular, ele trabalha na PAI. Ele cuida de todo o estoque da PAI. E o próximo mês de junho, acho que a gente vai chamar a professora dele, a Denise e a Camila, para vir contar como que é o trabalho do Henrico lá. Para ver se ela puxa a orelha dele também, porque isso é importante a gente saber, né?
Bastante, tá vendo, gente? É assim, não tem jeito. Ele é um aprendiz lá, mas dizem pra mim, não é a mãezinha dele, o pai dele que tá aqui, não. É pessoas que trabalham lá, que o trabalho dele é muito sério e muito bem feito. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você que tá aí em casa, compartilhe esse link. Passe para todas as mães, uma tia, uma avó, um irmão, qualquer pessoa que tem, qualquer pessoa com qualquer deficiência, para que a gente possa mostrar para o mundo e nos unirmos para levantar essa bandeira, não é verdade? E agora, para parar de falar, eu tenho um apelido com o Henrico, não posso falar no programa porque é bem feio, mas ele fala que eu falo demais. Então, para dar a palavra aos nossos convidados, você me ajuda a apresentar? Vamos apresentar? Então, vamos apresentar o William. Agora já está aí na câmera. Seja muito bem-vindo, William. Gratidão por ter vindo, aceitado, de pronto estar aqui para nos ajudar a ajudar um número maior de pessoas que a gente sabe que precisa, merece e tem o nosso apoio. O programa Descomplicando está aqui para apoiar essa causa sempre que vocês precisarem. E o William, como eu disse, é pai do Murilo, né? Isso aí. Primeiramente, boa noite. Boa noite. noite. Boa noite, Henrico. Boa noite ao Kleber, né? Vou chamar de Kleber, vou tentar. Tentar, né? Vou tentar. Se ele deixar falar o apelido dele, a gente chama. Faz mais 20 anos que eu conheço. Nunca chamei de Kleber, mas vou tentar chamar de Kleber hoje. Entendi. Se escapar, você perdoa. Tranquilo. Agradeço a oportunidade, né? O convite. E desejar boa noite a todos que nos assistem, que nos veem, né? Compartilhe aí para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas e que, de alguma forma, nós possamos contribuir com aqueles que nos assistem. Com certeza. E é pai do Murilo, não posso deixar. Está em casa assistindo? Está em casa, está assistindo. Mande um beijo para o Murilo, o meu também, beijo para a esposa, e para quem mais você quiser mandar um beijão. Tá lá aberta a câmera em você. Então, eu queria mandar aqui um abraço, um beijo, né, para minha esposa, para o meu filho que estão em casa, né? E para minha família, que eu costumo chamar de minha família azul, né? Queria mandar um abraço, um beijo para todas as pessoas que fazem parte, né, da família Alain. E para um grupo especial, seleto de amigos que eu tenho, do qual o Chula faz parte. Ele já mandou o link lá. A turma do Bilão. Então, um abraço para todos vocês. Que bom. Eu fiquei estudando um pouquinho sobre o perfil de vocês e o William, ele entrou meio que forçadamente nessa causa, com um bom motivo, mas ele tem uma formação em marketing digital, administração de empresas. É bom porque vai administrar lã com olhos de águia. Mas como foi que você entrou e fundou a Alain? Conta pra gente um pouquinho. Bom, tudo isso se deve muito ao fato do Murilo na minha vida, né? Até o Murilo nascer, né? Até o Murilo virar o mundo, né? Eu tinha só o primário, né? Quando o Murilo nasceu, eu fui meio que entendendo o que estava acontecendo com ele e devido a inúmeras dificuldades, né? Se nós formos olhar aqui, voltar um pouquinho no tempo, né? Para encurtar a história, 8 anos atrás, hoje nós temos, né? Hoje nós temos algumas facilidades, embora nós não tenhamos ainda... a merecida. Nós não temos um atendimento hoje pela rede pública, né? O SUS não nos oferece um atendimento, mas pelo menos hoje, se você for olhar aí na esfera privada, né? Nos planos de saúde principalmente e clínicas particulares, você tem um atendimento. Há 8 anos atrás nós não tínhamos nada. Nem os planos de saúde não atendiam. Então eu precisei entender, eu precisei estudar. E aí eu fui terminar, fiz uma prova rápida, né? Acho que ainda existe, não sei se ainda existe, mas tinha uma prova, né, que fazia e você tirava com essa prova o diploma de 2º grau. Consegui fazer essa prova, passei nessa prova e só fui qualificado para fazer uma coisa. Eu tinha que fazer administração de empresa. Depois dessa, dava para fazer o marketing. Eu já fui com as duas junto. Quando terminei, aí eu já estava perto, meu filho já estava com 2, 3 anos, e ele já apresentava sinais graves do autismo. E aí eu precisei buscar alguma coisa na área, né? E eu fui, então, fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas, para que eu pudesse, através dessa, ter o direito de fazer a educação inclusiva. E aí veio também a pandemia, e aí ajudou, né? Hoje, né, já não pode mais
né? Hoje, se você não for da área Da saúde? Ou da educação? Da pedagogia, da né? pedagogia. Se você não for da área da pedagogia, você não pode fazer. E você fez? Mas eu acredito que pela pandemia, né? Por aquele período que tudo estava acontecendo, né? Todo mundo em casa. Todo mundo online, todos os cursos online. Exatamente. Aí permitindo que pudesse fazer. Então, foi assim que eu busquei. Então, a minha formação, né? Ela é justamente porque tudo que aconteceu na minha vida com o meu filho, então eu fui obrigado a estudar, fui obrigado a entender, fui obrigado a fazer. Aí eu fiz o aperfeiçoamento em aba, aí eu fui fazer o curso de autismo, então eu fui entender, poder ser o terapeuta do meu filho. Para isso eu precisava entender. E eu optei pela educação especial, porque uma das maiores dificuldades que o autista tinha, né, meu filho tinha e ainda tem, mas graças a Deus eu não posso reclamar do atendimento escolar do meu filho, porque meu filho sempre estudou em uma escola privada, no Tarcísio do Amaral, uma excelente escola, qual eu indico para todo mundo, mas não na inclusão é uma das melhores. Mas não é a realidade da maioria. Era uma questão para o meu filho, naquele momento, né? Eu me desdobrava para poder pagar, e até porque forçado, que eu não vou me alongar aqui, havia muitas questões de maus tratos e muitos conflitos entre as famílias e a rede pública, né, de ensino. Sim. Os professores também não estavam preparados, as famílias também não estavam preparadas. Surgiu uma lei que obrigava todo mundo a ser incluído lá, mas todo mundo sem preparo. Então, eu entendi, né, minha esposa, e nós fizemos aí uma série de sacrifícios e colocamos o meu filho numa escola privada. Então, mas eu entendia que eu precisava, quando eu fosse sentar à mesa para poder dialogar com o poder público ou quem, né, tem uma rede de ensino, eu precisava saber o que eu estava falando. E hoje, por mais que você se esforce, por mais que você entenda do assunto, se você não tiver um pedaço de papel para colocar na mesa, você não tem o respeito. Então, eu fui atrás de buscar esse respeito, né, através de um pedaço de papel. Então, foi assim que eu fui estudar. Foi assim que eu adquiria a qualificação para, pelo menos, né, ser ouvido. Então, a minha história, junto com a do Murilo e com a da Alain, vem tudo junto. É a família azul. A família azul. É emocionante, chega até a arrepiar, né? E eu vou aproveitar agora para apresentar o seu amigo de infância, o Kleber Oliveira Silva, 47 anos, casado, graduado em Educação Física. Também especialista, né? Ele tem várias pós-graduações aqui, mas uma que me chama muita atenção foi a reabilitação para você trabalhar com o público da ARIL e a sua também formação em áreas especiais, educação especial. Eu até perguntei, seja muito bem-vindo, antes de perguntar qualquer coisa, seja muito bem-vindo e muito obrigada por trazer um pouquinho da CDBI, dessa confederação que traz tantas coisas boas para o Brasil todo, inclusive medalhas aí internacionais. E o Henrique está aqui. Mostra lá, Henrique. Representando o último campeonato na Turquia, onde eles foram campeões com o futsal down do nosso Brasil. Então, está aqui o Henrico, que também é treinado pelo Kleber, mas está representando toda a equipe. E quem está assistindo, sinta-se abraçado por nós, né, Henrique? Sim. Você está representando toda a equipe do professor Kleber. Que lá ele é seu treinador. E na CDBI, você atua como auxiliar técnico. Isso. Não falei que eu ia dar mais engasgada? Não. Já pedi até desculpa antes, viu, William? Meu forte não é futebol. Não, o Henrico que está me trazendo para esse universo. Mas eu falei, se eu der uma gaguejada, você me ajuda. Não. Então, seja muito bem-vindo. Agradeço de coração por ter aceitado a dividir conosco um pouquinho dessa história, dessa conquista junto de uma equipe de atletas que me encanta. E deixo você ir se apresentar, mandar um beijo para a esposa, para os seus alunos. Sim. São muitos. Primeiramente, agradecer a você, Alexandre, pela oportunidade de estar vindo ao seu programa, falar um pouquinho do futsal down, da ARIL, da seleção. Né, fazia um bom tempo que eu também não... Tentar falar o William, né, não o apelido Bilão, né? Fazia um bom tempo que eu não via pessoalmente. Ao Henrique que está à mesa, aos convidados que estão aqui prestigiando, o pessoal de casa,
Vai ser um bate-papo bacana. Já posso aproveitar e mandar um beijo? Minha esposa falou, não Fique à esquece de mandar um vontade. beijo para Qual mim e o para nome minha dela? filha. Edivânia. Edivânia? E Elisa, minha filha. Elisa, um beijão um para vocês, viu? beijinho, Senão Elisa. não volta E no um programa. beijo, Edivânia. Senão não entra em casa entra hoje. em casa. Não, ele entra sim. Mas às vezes o marido esquece, porque a mulher é mais assim, emocional. Por isso que eu já falei até do Murilo, para eu não esquecer. Mas e o nome da sua esposa? É Cira. Cira. Se eu falar o nome, quem não entra em casa sou eu. Então, Cira, um beijo. Você quer mandar um beijo para a mãe? Para Bárbara? Para quem está em casa? Mãe. Para a mãe primeiro. Então, olha lá e manda um beijão. Mãe, pensa assim. Agora para Bárbara, né? Papará, pensa assim. Beijo, Bárbara. Beijo, Paulo. O Ricardo tá aqui acompanhando o Henrique. É. É uma família fantástica, Sim, né? Na nossa, abertura dos maravilhosa. Jogos Adaptados, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, tava lá a avó e o tio. Eu acho isso Bacana. um modelo de família a ser seguida e quisera que as famílias convencionais se unissem tanto para Como eles apoiar os filhos, né? Exato. Os parentes, mas não, às vezes não é assim. Então, vamos lá. Quem quer falar primeiro? Você tem uma pergunta, Henrique? Agora é a sua vez de se vingar do treinador. Toma cuidado com a pergunta. Se for muito difícil, quinta-feira a gente conversa. Ah lá, pega leve, pega leve. Tá. Tem uma pergunta? Não? Então eu vou perguntar pro William. Depois a gente elabora uma para perguntar pro técnico, tá? William, eu acho que o seu assunto é um pouco mais delicado. Acho que a gente vai ter que voltar. Poderia voltar Sim, com a Débora, tranquilo. que é praticamente uma especialista seria no uma assunto. honra, seria um prazer. A Hilda também, que contribui muito para o mundo autista, né? Mundo azul. E então eu elaborei algumas perguntas fáceis, mas eu quero que você volte para a gente entrar de fato e ver se a gente consegue unir forças. E desculpa te interromper. Por né? favor. Mas já interrompendo, eu vou responder, tá? Mas eu vou até fazer um parênteses Sim. aqui. Eu acredito que o feito e a oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite hoje com o Henrico e com o Kleber, eu entendo que ele é muito mais valoroso e muito mais importante e ser aproveitado, porque pouquíssimas pessoas têm ideia do que significa aquela medalha ali. Então, assim, se eu puder e quiser, vocês entenderem, eu fico aqui só assistindo, porque o feito desses meninos... eu vou colocar aqui. Agora não, né, Kleber? Né, show? Mas no outro, a gente bateu, foi na Argentina. Bateu. Isso é vingança. Nossa, maravilhoso, Então, né? assim, nós acompanhamos, nós vamos assistindo. Mas, quando a gente fala de inclusão, né? Você falou aqui do Henrico, né, da família ser participativa, né, dos Jogos Adaptados. Esse ano, meu filho teve a honra, né, de conduzir e acender a pira, né? Então, assim, o meio do esporte, ele resgata a vida. Eu conheço o Kleber, nós nos conhecemos ali na adolescência, para a juventude, através de um retiro espiritual, e o que nos uniu foi o futebol. Eu, particularmente, tinha tudo para ser uma pessoa perdida na vida. Embora eu tenha 1,50 m e 49 quilos, o que você puder falar, imaginar de esportes, eu já fiz na vida, né? E eu gosto. E eu falo isso sem nenhum tipo de preocupação, nós somos da periferia. Sim. Então, naquela ocasião, existia algumas atividades do poder público, né, nas periferias que resgatavam. Né? Jovem. Ainda Então, existe. eu acredito, trabalho em vários centros comunitários. Eu acho que talvez hoje talvez hoje pela minha dinâmica, né, de trabalho, eu não consigo mais conviver e saber se acompanhar. Mas assim, e aí quando você traz isso, e faz parte da história da Alan também, né, na inclusão nós temos trabalhado com isso, você levar o esporte para as pessoas com deficiência é terapêutico, é salutar e é não só inclusivo. O Down, o autista, ele tem sérias dificuldades de questões motoras. E quando você coloca isso e você consegue trazer isso e tem um apoio para poder participar de um campeonato, eu acredito que o que foi feito, o Brasil é tricampeão. É tricampeão. Aonde você ouviu falar disso? Aonde você vê isso?
O auxiliar técnico da seleção brasileira e um dos atletas é da nossa cidade. É da nossa cidade. Então, pode fazer a pergunta que você quiser, mas se eu precisar ficar aqui caladinho, deixa Só o Kleber ouvindo. falar. Mas eu já combinei, eu vou trazer os dois separadamente, porque os assuntos são muito grandes. É que, na verdade, eu quis trazer vocês, porque o meu programa ele começou há 1 mês atrás, 2 meses, com um dia apenas específico para a inclusão. E eu me sinto muito honrada de poder levar isso adiante. Poucas pessoas pensam nisso. E eu, como educadora, hoje trabalho na área de psicanálise, de psicoeducação parental para famílias neurotípicas e neurodivergentes. Mas eu nem sempre fui isso. Hoje eu estou. Mas o meu papel sempre foi sala de aula como psicopedagoga, levando um pouquinho da ciência, da psicologia, com a educação juntamente para tirar o melhor dessas crianças. Então, a minha causa já vem de muitos anos atrás, só que ficava dentro da sala de aula, nos bastidores de uma escola. E hoje eu tive a oportunidade, graças a Deus, que eu sempre faço um agradecimento a Deus aqui. Pensei em fazer por último, porque tinha muito assunto. Agradecer no geral. Se ele não me desse competência, eu não estaria aqui. Então, já que eu tenho esse espaço, ele é de vocês. E eu não falo isso por política, porque não sou candidata a nada. Falo como uma mãe, como uma educadora que posso ser vó de um autista. Porque pelos números, arrepia, nós podemos. Então, não existe hoje eu não tenho. Hoje é problema do vizinho. Hoje só acontece na casa do Henrico, só acontece no campo do futsal do Kleber. Não. Hoje pode acontecer na minha família, sim. Então, a gente precisa levar isso adiante. Mas você está muito convidado, o Kleber também, para trazer mais meninos daqui da seleção. O programa é nosso, não é, Henrique? É. Vamos perguntar? Eu acho que eu vou perguntar primeiro pro William, já que ele deu essa deixa de perguntar do William, né, do Kleber. Perguntar primeiro para ele. Bom, eu já tive o prazer de saber que você começou, né, de forma como educador físico, mas teve uma surpresa onde foram aparecendo crianças com síndrome de Down, uma atrás da outra. E aí você me disse que ficou apaixonado por essa. Isso mesmo. Nós conversamos um pouquinho nos bastidores e foi isso. Foi isso que aconteceu. Como foi a sua paixão? Comecei na Aril, né, como estagiário em 2004. Né, aí no finalzinho do ano me formei. Em 2005 eles me efetivaram. Aí comecei a trabalhar com a educação física, né, dar aula de educação física para as crianças, né, da Aril. Foi que até no ano de 2008, né, todo ano troca de turma, né, vem alunos novos. Acabei caindo num grupinho que praticamente só tinha pessoas com Down. Trabalhei a educação física convencional, normal, né? Aí depois, todo menino quer jogar futebol em final de aula, né? Então... É verdade, jogar Henrico? futsal. Sim. Desde pequenininho, Henrico, Sim. você tinha essa vontade de brincar com uma bolinha. Era? Sim. Então ele tem razão. São. É isso aí, né, Henricão? E aí, dando futsal no final de aula, falei, poxa, por que não montar uma equipe, né, de futsal Down? Começar a trabalhar a modalidade específica, né, com regras, né, com fundamentos, né, tanto tático, técnico, e acabou criando essa equipe de futsal Down. Aí, como é difícil uma entidade hoje ter, né, um número de alunos Down para você formar uma equipe. E quando surgiu na época dos Orkut da vida, já faz um tempinho. Não, mas a gente não fala esses detalhes. Idade, né? Não. Porque a gente começou com 7 anos. Exato. Aí a conta fecha, né, William? Conta fecha. Um pai O pai. se soltou a Ariel. Ele ajudou a Aril? Sim. Seu pai ajudou a Aril. Que legal. Como voluntário. E fazendo outras coisas lá por trás. É isso? Que orgulho que você deve ter do seu pai, né? E é isso mesmo. Bacana, Olha que lembrança, Você né? viu que legal? Não importa de que forma. Exato. Porque para ele, a Paula vem aqui e fala que ele se sente rico tendo... Quantos seguidores você tem no Instagram? Conta para nós. Vai 2 mil. 2.000. E ela fala que ele se sente
Milionário, né, Leonardo? Com essa inocência aí, que me tem que sentir bem, né? apaixona. E aí você entende que a ajuda que o pai deu só foi uma ajuda. É muito mais profundo. Mas podemos deixar agora ele responder? Sim. Ele está falando que é apaixonado pela sua turma. Vamos lá. Aí, né, voltando no assunto, aí quando surgiu as redes sociais, né, eu só treinava minha equipe, jogava dentro da entidade. O Cleiton, né, que até o último Mundial ele foi técnico da seleção, ele tinha uma equipe também do Corinthians, de futsal DAO. Então, quando começa a postar, as fotos vai surgindo, né? As conversas digitais foi ampliando. Até que a gente começou a trocar ideia. Poxa, você tem uma equipe? Tem. Pô, vamos marcar um amistosinho. Então foi. Tipo, ia para São Paulo, ele vinha para Limeira e foi. Americana, região. Campinas, o pessoal da Pai de Campinas também tinha uma equipe. Bem informal. Bem com informal. A equipe formadinha, mas informal. Nada de um campeonato. Nada. Só fazia um triangular. Até que aí, em 2015, o Cleiton falou, Kleber, vamos formar uma seleção? Falei, poxa, uma seleção, né? Vai dar até arrepio, né? Porque poxa, é muito grande. O sonho de menina é jogar futebol, jogar numa seleção. Nossa, Cleiton, vamos agarrar isso aí. Não deu nem medo. Não, vamos para cima. E como ele já trabalhava na CBDI, então a CBDI é um braço do CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Poxa, então... Tinha algumas orientações, uma facilidade de estrutura. Aí, vamos formar. Aí começamos a formar, né? Só entre as 3 equipes. Limeira, a Pai Campinas e o Corinthians do Cleiton de São Paulo. Aí começamos a fazer um joguinho de apresentação, mas em São Paulo, né? Aí em 2007 surgiu o primeiro campeonato mundial, que foi na Itália. Poxa... Itália. A gente jogava aí em São Paulo, Americana, exatamente. Campinas. Né? Poxa, fantástico, Mundial, né, Henrico? Vamos correr atrás. Só que é aquilo, né? Não tem dinheiro. O que nós vamos fazer? Fazer vaquinha, fazer bingo. Os pais ajudavam muito. Mas Brasil é aquilo, né? Acabou, não conseguimos atingir o valor que precisava e não fomos participar. Então, o primeiro Mundial aconteceu na Itália em 2017 e Portugal foi campeã. Então, porque o Brasil não estava lá. Porque não estava lá. Isso aí. Creio que se tivesse, acho que já estaríamos primeiro, no Tetra. Já teria 4 títulos. 4 títulos. E aí lançaram um próximo Mundial vai ser na onde? E ficou aquela conversa, né, flutuando. Aí o Cleiton falou, Kleber, vamos fazer o seguinte, cara. Nós não vamos ter dinheiro para viajar para fora. Mas aqui dentro? No Brasil a gente consegue. Como eu falei, a CBDI tem um braço dentro do CPB. CPB é Comitê Paralímpico Brasileiro. Se eles não deram suporte, quem vai dar? Exatamente. Né? Aí fomos conversando com o presidente, com a Adilson da CBDI. Não, vamos agarrar essa ideia. Aí lançou a candidatura do Brasil, aí nem outro país quis, né? Porque, na verdade, todos os países queriam sair da Europa. Né? Porque o forte é na Europa. Uhum. Então, vamos abraçar a ideia, vamos fazer no Brasil. Aí o segundo Mundial aconteceu no Brasil em 2019, em Ribeirão Preto. Uhum. Vieram 8 seleções, né? E aconteceu o segundo Mundial, graças a Deus conseguimos chegar na final, pegamos a Argentina, né? Ganhamos de 7-5. Da Argentina, gente. Né? A Argentina é maravilhoso ganhar. Ganhando da Argentina. Feliz, né? Tá vendo como é o pai que alimenta? Tá vendo? Tá vendo como o preconceito vem de casa? Eu sou nem do futebol, eu também não gosto da Argentina. Pode isso? É de casa que vem a nossa educação, não adianta. E aí, campeões 7-0. 7-5. Aí, né, poxa, só que aí em 2019, como foi no Brasil, é aquilo, né? Eu até sempre falo, né? As outras seleções vieram com a roupa, né, principal da sua seleção principal. Argentina, Adidas, na Itália, né, que era Puma. O Brasil, né, não desmerecendo, graças a Deus, tipo, né, se eu mostrar a primeira camisa do primeiro Mundial... Melhor não mostrar. Era uma fantasia da festa junina. Não desmerecendo os patrocinadores, porque era um patrocínio aqui, outra ali. E tinha 2 camisas, uma verde e uma azul. Entendi. Usava azul num dia, lavava verde para usar verde no outro dia e lavava... Meu Deus. Era desse jeito. Aí, terceiro Mundial aconteceu no Peru.
né? Foi em 2022. Aí fomos lá também, Mundial, ganhamos da Argentina na final, 5-2. Aí agora, em 2024, aconteceu o quarto Mundial, foi na Turquia, né? Infelizmente, né? Foi até triste, porque a Argentina não participou, também por falta de ganhar de novo. A expectativa era essa, ou era Argentina, os 3 candidatos, era Brasil, Argentina e Turquia. Né? Como aconteceu com o Brasil, a Argentina esse ano não foi pelo motivo de falta de dinheiro. Né? Então, estava naquela fase de troca de presidente, então eles estavam segurando o dinheiro. Então, eles não foram, né? Por sorte deles, né? Sorte deles, né? Porque poderia pegar nós de novo. E pegamos a Turquia na final, né? E ganhamos de 7-4 de virada. 7-4. Né? Então, agora o Brasil... Essa medalha linda, maravilhosa. Esquece que o Henrico está representando. Mostra lá, Henrico. Olha, as pessoas com síndrome de Down do Brasil. Representando. Todas as equipes. Sendo representada pelo Henrico Denardi. Muito bom. Quer mandar um beijo para todo mundo da equipe de futsal? Sim. Então manda. Equipe. Um beijo. Tá. Equipe PCC. Ricão, isso aí. Agora nós temos algumas fotos, uma sequência de fotos e que você me mandou para a gente mostrar um pouquinho, mostrar a carinha, né, de todos eles. Tem você também. Não no campeonato, mas depois eu fiz um presente para você. Você consegue mostrar para a gente, por favor? Já está aqui. Olha lá, gente. Você vai narrando pra gente. É melhor você que... Legal. Tá, e aí tá toda a equipe. Aí é toda a equipe, a comissão. Né? Como eu falei, né? Em 2017, a comissão era formada por 4 pessoas, né? 4 técnicos. Era eu, o Guilherme aqui, o Demetrios, esse de barba, e o Cleiton... De óculos. E esse de óculos, quem é? Esse é o Peixotão, que ele é da Ponte, ele é fisioterapeuta. Sim, né? Foi dar um apoio. É isso. Não, ele é técnico da equipe da Ponte Preta. Ele é fisioterapeuta da seleção. O Alessandro, esse carequinha que está segurando o passaporte, ele tem um projeto em Dayatuba, Nova Aliança. Ele é preparador físico. Como eu ia falar, em 2017, 2019, quer dizer, desculpa... Nós éramos 4 da comissão. Então, nós éramos o técnico, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, professor, pai, mãe. Que às vezes esquece uma escova de dente, vai lá o pai Kleber. E agora, para você ver como o movimento do futsal DAO vem crescendo no Brasil. Então, em 2019, nós éramos 4. A comissão, para esse ano, juntando tudo, tinha 17 pessoas. Maravilha. É uma baita estrutura que está sendo criada. Entre os técnicos, advogado, psicóloga, nutricionista, né, o presidente. Então, para você ver como o movimento está melhorando. Então, até nesse Mundial, nós fomos com aquela ideia. Pessoal, nós temos que ficar campeão. Porque se não ficar campeão... De 4 vai para 2. Exatamente. Que está sonhando com vocês. Porque lá em 2017, o Brasil estava decolando. Né? 2019, começou a planar. 2022, né? Computador de bordo, piloto automático. 2024, a gente tem que manter e subir um pouquinho. Subiu. Graças a Deus. Porque se perde, automaticamente... Volta alguns degraus, desce um degrauzinho, né? Não que não tenha como recuperar, porque tudo tem como recuperar, mas já dá uma desanimadinha. Como eu falei, o uniforme, né? Em 2017 era pequenos patrocinadores que não podem, né? Nunca discriminar, porque eles ajudaram, né? Teve um papel importante que o Brasil está participando. Agora, 2024, a gente está com capa. Entendeu? Material esportivo. Já não tá como camisa de festa junina. Festa junina, entendeu? Então, nós tínhamos várias camisetas, agasalho, material esportivo, calçado, tênis para jogo. E uma equipe toda estruturada para... Você pode ver a seleção é nesse ponto que eu falo, e você falou muito bem, William, como é importante a participação dos pais. Porque como, por exemplo, um pai deixa uma criança que tem, sim... umas diferenças, que precisa de alguns cuidados extraordinários, às vezes nem muito, mas é diferente. Deixa
ir para uma equipe fora do Brasil. Se não é a estrutura dos educadores. A confiança, né? Da confiança, exatamente. Você deixaria o Murilo? Olha, eu vou fazer uma particularidade aqui, tá? Minha esposa está em casa, ela vai... Cira. A Cira. Presta atenção, Cira. Olha lá. O Murilo, ele até hoje, ele nunca ficou longe dos olhos do pai ou da mãe. Por opção sua e da mãe? Então, na verdade, é assim, ó. O Murilo, ele fica longe do pai ou da mãe só na escola. Qualquer outro lugar, o Murilo está ou sobre os olhos da mãe ou sobre os olhos do pai. Certo. Mas essa é uma condição que nós, como pais, nós tentamos trabalhar com o Murilo. E aí eu vou fazer vou entrar numa questão mais técnica do TEA, né? Uma questão mais... todo autista vai ter aí um apego, um objeto e assim por diante. O Murilo é muito apegado. Então, assim, do meu ponto de vista, né? Como pai, né? Mesmo meu filho sendo atípico, eu não teria problema nenhum. Mas eu tenho que reconhecer que uma das maiores dificuldades do meu filho foi desenvolver nessa questão. Ele desenvolveu todas as áreas, mas ele não conseguiu desenvolver o social. Então, essa ainda é a questão da dificuldade dele. Eu, como pai, sem dúvida, eu falei aqui, né? Eu fui criado na área esportiva, né? Então, assim, eu fui sair de casa muito, muito pequeno ainda, né? Com 8 anos, eu já fui jogar futebol e ninguém sabia para onde a gente estava, né, Chus? Não deu certo por questões do papai lá de cima, ele que governa, né? Então, eu não teria nenhuma dificuldade, né? Confiaria na equipe técnica da seleção brasileira. Mas é uma questão muito pessoal. Sim. Eu acredito que também aí no DAO, talvez deva acontecer, aí deve ter alguns meninos muito habilidosos, mas que por um motivo ou outro, né? Preferem não ir. Acabam não tendo as possibilidades. Eu conheço um menino, né? Também é DAO, né? O Diego, filho do seu Arlindo, né? Ele faz o que quer, ele vai onde quer, ele vai para onde que tá. Né? Então, assim, essa questão da autonomia e da questão social, para o Murilo em si, nós não conseguimos ainda vencer essa barreira. Mas eu, como pai, não teria dificuldade. Não diria que a mãe teria, viu? Então, por isso que eu queria falar. Tá lá, a Cira não deixaria, o pai deixaria. O pai deixaria. Mas talvez a gente precise entender outro aspecto, né? O espectro autista. Porque um autista não é igual ao outro. Sim. Então, a necessidade e o apego que o Murilo tenha, um outro autista leve de boa. Então, é um respeito pela aquela criança. Isso. Individualmente, que qualquer convencional precisa ter esse respeito, não é verdade? Vocês que vêm do esporte sabem disso. Um rende um pouco, o outro rende menos, o outro demora um pouquinho, mas depois flui, o outro estava voando e de repente se envolve com alguma coisa errada e para. Então, cada um tem o seu tempo. Olhando aqui para o espectro, né, e voltando um pouquinho lá no que o Kleber estava falando, vamos usar lá aquele jargão, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, mas a gente precisa valorizar os começos, né? E eu sempre tenho que valorizar. Então, se não fosse aqueles patrocinadores, nada disso teria acontecido. Exatamente. Então, tinha um sonho na cabeça. Então, o que muda? O que muda é que você precisava de 30 para preencher uma camisa, hoje você precisa de 2. Sim. Né? O material humano nós temos. Então, a gente precisa do apoio. Só que esse apoio tem um preço, esse apoio tem um custo, né? Então, assim, se antes você era uma aposta, hoje você é uma realidade com tarefas a cumprir, né? Então, assim, e por que eu digo isso? Porque eu trago isso também para o espectro. E aí, vou citar aqui particularidades. Nós estamos falando de autistas e de diferença. Vou dar exemplo aqui de um que é conhecido de vocês, é o Pedro da Débora. Sim. O Pedro da Débora tiraria de letra. É verdade. Tranquilamente. Iria de boa. Com o apoio da avó e da mãe e tudo mais. E era para ser exatamente o contrário, porque são mães super protetoras, a avó, não, elas deixariam de boa.
A Débora vai e leva ele nas festas, deixa, depois vai buscar. E outro exemplo, né, Henrique? É esse Henrico, menino exatamente. aqui, porque ele viaja, ele vai no shopping com a namorada, Sim. vai no cinema, vai conhecer o sogro. Sempre com os pais levando, buscando, porque é uma opção Sim. nossa de pais participativos, não é? Isso eu acho que é obrigação de qualquer Lê. pai. Eu, leve. Você, leve. Você gosta de ser leve Sim. na questão de não ter medo nenhum, e a sua É. mãe já me confirmou isso. Sim. Ele simplesmente tem jogo, ele prepara a mochila dele e fica 3, 4 dias fora, não sente nem muita saudade da mãe. Não. A mãe fica chateada porque a mãe gosta Mais que ou menos isso. sinta saudade, pelo menos. Não. Isso o que significa? Olha lá para aquela câmera que a sua mãe tá... Fala que você não sente saudade dela quando você tá no jogo, na equipe do treinador Kleber. Sim. Sente um pouquinho, fala. Eu, mãe, não é assim, mãe, um tanto. Sinceridade Passa é o tudo. tempo. E ela narra, tá aí o pai que não deixa a gente falar sozinho. Ele tem uma autonomia que, de verdade, é de criança para criança. Por isso, paizinho, mãezinha que tá em casa, se o seu filho não tem essa autonomia ainda, não desista. Porque eu tenho certeza que o William não tá desistindo do Sim. Murilo. E nem a Cira. Não é? É que um desenvolve um pouco mais que o outro. A gente só não pode desistir. Não é? Ele é saidinho mesmo, ele gosta de ser modelo, de aparecer no podcast. É uma outra realidade, mas isso é um exemplo. Sim. Quem está em casa precisa ver o encanto que tem nisso. E quanto mais vocês confiarem no que Deus mandou para você, mais essa criança vai ter resultados positivos. Você só não precisa ficar esperando e criando expectativa. Aliás, nenhum pai Sim. tem que criar expectativa. Porque eu quero que minha filha faça balé e, de repente, ela prefere o futebol. E o Henrico, quando o Kleber fala do acontecido, ele não tem 2.000 seguidores à toa. Ele é inspiração. Ele é né? inspiração. Inspiração. Então, É assim, verdade. ele ajuda que as outras famílias entendam que não existe, sim, tá? Uma dificuldade e existe uma barreira, mas ela não é limitadora. Ela não é perpétua. Você pode superar ela. Ela pode ser impulsionadora. Exatamente. Né? Né? Pra gente Quebrar a não barreira parar. primeiro, né? Exatamente. Então você passa por aquela fase, entende. Eu coloquei aqui uma particularidade de uma dificuldade do Murilo. Mas se eu for colocar para você todas as outras barreiras que ele já superou, são infinitas. né? Exatamente. Então é inspiração e é isso que tem que acontecer. E um pouquinho antes de você chegar, eu estava relembrando meu trabalho no SEMA, com a Glaucia, o pessoal de lá. Foi meu estágio, foi apaixonante. Foi ali que eu me apaixonei. E fui me especializar um pouquinho. E eu estava comentando com o Kleber que nós, educadores, trabalhando 3, 4 anos com uma criança nível 3 de suporte, um dia essa criança pega o papel higiênico do quadro e dá na sua mão para simplesmente comunicar, não verbalmente, que precisa ir ao banheiro. Ó, embarga minha voz e lembrar o pulo de alegria que nós dávamos, os professores, chamava a coordenação. Você imagina um pai, uma mãe, uma irmã vendo aquela evolução? É lindo. A gente só precisa de entender que cada um tem o seu tempo. É que nessa... você citou aí a Glaucia, né? Hoje ela está lá na PAI, né? É um show, né? Um ser humano incrível, né? Eu costumo dizer isso para as pessoas, para os autistas, né? Qual que é a grande questão? Vamos falar assim, então vamos falar do autista nível 3 não verbal. Beleza, tranquilo, tá correto. O problema é que muitas vezes as pessoas falam assim, ele é nível 3, ele não se comunica, ele não fala. Não necessariamente. Não, porque existe outros meios de comunicação, né? Tem a linguagem do surdo e do mudo, tem a linguagem do deficiente visual. Então, eles não se comunicam? Comunicam. Comunicam.
Então, o autista também se comunica. Ele tem dificuldades e tem barreiras. Então, criar a ele ferramentas que abram um leque para dar oportunidades, para que ele se desenvolva e adquira autonomia e dê a ele mecanismo para que ele se comunique da maneira que ele... Tudo isso. Que ele sabe. Exatamente. E nós temos que estar aqui para adaptar ao mundo a eles isso também. Aí. Então, quando ele vai lá e tem uma atitude como essa, ele não falou? Falou. Só porque você não ouviu a voz dele, ele não falou? Exatamente. Então, ele disse o que ele queria. Aí cabe a você entender ou não. É verdade. Então, às vezes, nós falamos lá dentro da associação, né, dentro da LAN, fala assim, nós conhecemos nossos filhos no olhar. E está aqui o pai do Henrico, não é diferente. Tenho certeza absoluta disso. O olhar dele diz se ele está feliz, se tem algo que está incomodando, se ele está chateado, né? Se ele está com algum medo, alguma insegurança. Né? Então, muitas vezes eles não precisam. E assim é com qualquer mãe, é com qualquer pai, é com qualquer filho. A intimidade, né? O Kleber não precisa a filha dele chegar para falar. É lógico que uma hora ou outra, né? Nós vamos chegar lá e falar, filha, o que está te incomodando? Fala com o pai, fala com a mãe. Normal, natural. Mas isso é uma ou outra vez. Então, quando nós trazemos isso para o atípico, nós vamos treinando ao longo dos dias, né? E eu costumo falar muito isso por onde eu passo. Eu respeito todos os profissionais. Eu fui buscar o respeito desses profissionais através de um pedaço de papel que legitima algo que a sociedade requer. Mas com todo respeito a todos os profissionais, eu não troco 10, 15, 20 anos de qualquer trabalho, de qualquer profissional por 3 dias de vida na minha casa. Perto dele. Perto dele. Então, assim, infelizmente a sociedade requer um título. Esse título, de uma certa forma, é necessário. É importante, né? É Não deixa de ter a sua importância. Mas a vivência vale para todo mundo. É verdade. Então, relatos como esse seu me emociona, porque é isso nosso. A realidade é isso nossa. Aí. Porque quando um pai leva uma criança para um centro para fazer uma terapia, é isso que ele espera como retorno. Então, às vezes, fala assim, nossa, mas você quer um autista nível 3? Cara, ninguém quer que ele pegue... Nós não vamos ficar... O microfone vai dar um treinamento, embora ainda possa. Possa, sim. Mas a gente não fica romantizando o autismo, porque lá dentro da nossa casa, nós sabemos a realidade. Exatamente. As noites sem sono, as frustrações, quando se desregula... Tudo isso a gente sabe. Quando a gente leva num circo, a gente sabe que a gente vai pagar o preço lá em casa, mas nós estamos preparados para essa descomposição deles e tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Essa aceitação que eu falo que vem do divino, do sagrado. Porque a maioria, eu não vou nem perguntar como foi a sua história, William, quando foi iniciado o diagnóstico. Mas é sempre uma surpresa. Sim. Só que essa surpresa, por isso que é importante até vocês me ajudarem a falar isso, que essa surpresa, ela não pode servir de travamento para que você tire a evolução do seu filho. Assustou? Bem, é Deus que vai capacitar qualquer pai. O neurotípico também, o neurodivergente, vai ser capacitado em dobro. Porque a sua capacidade dessa sensibilidade... Um pai convencional talvez não tenha necessidade de ter. Mas se uma hora precisar, uma criança convencional sofre um acidente de carro, se transforma num paraplégico. Quem vai ter que aprender as novas necessidades? Vai ter que reaprender aquele pai, aquela mãe. Entendeu? Então, isso é muito bonito. Quando você fala assim, levar num circo, nós vamos ter em casa algumas... consequências de um passeio, vocês estão preparados. Exato. Pode vir. Sim, pode vir. E é isso. E se você for olhar as fotos, os vídeos, ele ficou 1h40 prestando atenção e se esforçando, porque além dele também tem a hiperatividade, para que ele assistisse todo o espetáculo. E tentou e ficou. E fez. Eu sabia que depois ele ia desregularizar, mas ele ia pagar a conta lá em casa. Mas eu não privei de ter aquilo que existe para todos os outros, porque antes de ter um TEA, antes de ter um Down, tem um ser humano, tem uma pessoa. Então tem desejos, tem vontades. Então ele queria ir, ele queria estar, ele precisava da oportunidade e ele foi. E ele indo, e dessa vez nem foi tão grande, porque, poxa, olha o circo. Nós estamos falando aqui de um autista. Olha, vou pegar o Pedro da Débora, olha o que o menino fez numa via sacra. Então olha o tanto de estímulos negativos para um TEA, né, dentro do que eles estão fazendo. E
eu costumo ilustrar de uma maneira muito, muito clara. Fica muito fácil de entender o que é a nossa vida e eu com os profissionais. Eu digo assim, ó, vocês que são profissionais e vão trabalhar, vocês têm uma capacidade diferente nossa, porque eu acho muito mais nobre. Nós somos obrigação. Eu tinha a obrigação de entender o que se passava para o meu filho, para poder, pelo menos, começar a pleitear. E eu sempre conto essa historinha, vou contar aqui rapidamente. Ninguém vai dormir sonhando ter um filho atípico, mas ele acontece. Então, como é que eu ilustro isso para minha vida? Por que eu não sofri o luto? Eu tenho conta-se uma história, né, de que uma família sonhou em ter um filho e se preparou para ter o filho. E a esposa disse para o marido assim, olha, eu quero que o nosso filho nasça na praia. Então ele preparou o carro, preparou a bagagem, preparou ali tudo que tinha para. E quando chegou o dia de nascer, a esposa falou para o marido assim, olha, vai nascer. Tô sentindo as contrações. Pegou a bolsa, colocou tudo, colocou na mala, entrou no carro e saiu em direção à praia. No meio do caminho, o carro quebrou. E eles ficaram na serra. E o nenê? E o nenê nasceu na serra. O nenê não nasceu na praia. Quem realiza. E aí o que acontece, que é o que eu digo para os pais atípicos, agora eu tenho duas alternativas. Ou eu choro e lamento não ter visto a beleza da praia, ou eu contemplo a beleza das montanhas. E foi isso que eu preferi fazer. Contemplar a beleza da montanha. Que é tão bela quanto a praia. Deixa de ser bela, né? Não deixa. Então, é só querer encontrar beleza em todos os lugares. Então, para nós, pais atípicos, às vezes as pessoas falam assim, nossa, vocês são mães, não sei o quê, vocês são pais. Somos nada, somos igualzinho vocês. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mima às do vezes, mesmo jeito. somos super protetores às vezes. Então, Você assim, sabe que eu vou te contar um segredo? Hilda deve estar assistindo, Débora provavelmente não. Débora confessou aqui, ainda pediu, dá licença, que agora é a mãe que vai falar. Não é a psicóloga, Débora. Você estava aqui, você lembra? Sim. Ela falou que colocou um medo no Pedro do homem do saco. Imagina uma psicóloga colocar um trauma num filho pro bem dele, para delimitar o espaço. É errado? Depende do seu ponto de vista. Eu prefiro entender que ela fez por sobrevivência. Então tá tudo certo e a gente erra. É bonito esse depoimento. Eu fico assim maravilhada de ouvir essas histórias, porque o programa, William, tem exatamente o desejo, a missão com Deus de levar para quem está em casa. Por isso que eu queria que você... Eu até eliminei um monte de pergunta aqui que já não vai dar tempo mesmo. Que você falasse com essa destreza para aquela câmera, para quem está em casa, tem uma iniciação de investigação, umas observações leves que estão sendo feitas para que a mãe não tenha medo de começar a avaliar, para depois investigar e para depois aceitar e começar o quanto antes essa maravilha de descoberta das belezas da montanha. É isso aí. Então me ajuda a levar essa me ajuda, eu não tenho nem a palavra. Eu quero que todo mundo ouça. Pena que meu programa não vai tão longe. Para que quem está em casa, se de 10, uma ouvir e praticar, já vai ter valido a pena a nossa noite. Ser lançado uma sementinha. É isso aí. Deixa o seu recado, por favor. Alexandre, até é importante essa fala sua, porque ontem eu recebi um áudio de um amigo que ele me descreveu o comportamento do sobrinho. Ele falou assim, poxa, filho, eu tô achando que o menino tem algo. Mas um medo de falar a palavra que você não tem ideia. O autismo, a UTEA, eu tô achando que ele tem uma coisinha, coisa e tal. Eu falei assim, olha, pelo que você me descreveu aí, o garoto tem, tá? Pelo menos os traços autísticos, né? Ele tem aí pelo menos 2 dos 3, então precisava passar por uma avaliação. Mas fala para sua irmã trazer o garoto na associação, porque hoje, né, nós temos uma dificuldade muito grande para poder se fazer, iniciar-se um diagnóstico. Mas se não bastasse só essas dificuldades, também tem essa que você está colocando aí. Aí ele falou assim, então, ele tem um problema. Minha irmã não aceita. Ela está fugindo disso. Mas o menino já vai indo para 3 anos, não fala, está na folha, está com uma dificuldade. Então, o que eu posso falar para vocês, fazendo, né, pegando um gancho aqui na analogia, a montanha é prazerosa. A montanha tem a mesma beleza da praia.
Então, todos nós sonhamos em ter os filhos que vão crescer, que vão estudar, que vão casar, né? E uma hora ou outra, de repente, a gente entende que esse desejo nosso vai ser frustrado. Mas por mais que o nosso desejo seja frustrado, os desejos e os desígnios de Deus nunca serão frustrados. E aquilo que Ele tem para mim, Ele tem para o meu filho, tem para minha esposa, tem para qualquer outro pai atípico, já estava escrito desde a eternidade. Então é preciso que você aceite aquilo que Deus tem para ti e a missão valorosa que Ele te deu. E por que eu digo isso? Porque para o autista, o diagnóstico precoce e a intervenção precoce é o que vai ser plenamente favorável para que ele tenha o máximo possível de autonomia. Então, quanto antes você sair desse mundo, da dificuldade de ficar ainda na ilusão da praia e encarar a realidade da montanha, e levar seu filho a um pediatra, que ele vai te encaminhar para um neuro, para uma equipe multidisciplinar, e você já iniciar nesse período as terapias, você está ajudando e você não tem ideia de quanto de demonstração de amor, carinho e valor que você está dando no seu filho. Porque se você quer o bem do seu filho, você se ficar se doendo e com medo do diagnóstico, você está prejudicando. Então, o diagnóstico precoce hoje é uma das maiores ferramentas para o autista. E as intervenções precoces, o quanto antes. Então, você, pai, mãe, se de repente está vendo aí que seu filho tem algumas dificuldades, né? Vou falar aqui do meu. Alinhou o carrinho, ficou girando em torno de si mesmo, tem comorbidades, tem objeto de apego, fica olhando o tempo todo para o ventilador, tá? São traços. Se você ainda está amamentando e ele não tem fixação no olhar, né? Se ele anda de pontas de pé, leve no pediatra, busque um neuro, porque você não tem ideia de como você pode estar. E amanhã ou depois, se falar assim, não foi nada, não é, melhor. Você não vai ficar com esse peso na consciência, você vai saber que você fez pelo seu filho aquilo que tinha que ser feito. O melhor tempo investido é na avaliação e depois a investigação. É isso aí. Eu queria, você falou do atendimento da Alain. Me passaram alguns censos, não deu tempo da gente falar tudo, do censo que não é utilizado em todas as casas para saber a real situação do autismo. É ridículo, porque nunca vai ser verdadeiro. Não me perguntam se eu tenho algum caso de autista na família. Então, isso daí é o censo de 2022. 2019 entrou a lei que ofereceu isso, a partir de alguns pedidos de pais. Mas a pergunta número 17. Olha como eu gostei de estudar esse assunto. Né? A lei 17, a pergunta 17 dos censos, que faz parte da lei 13.861 de 2019. E o que me assusta e o que eu gostaria que você percebesse em casa: aprenda a respeitar e seja presente na vida das crianças diferentes. O censo de 2022, por exemplo, nós tínhamos a cada 10 meninos, uma menina autista. A cada 300 crianças, uma com um cromossomo a mais, com a síndrome de Down. E a cada 67, um autista. Isso em 2022. Nós temos hoje o número para 2025... 1 para 35. Isso, e até 2050 a expectativa é que todas as famílias que tem no mundo, nós temos um planeta hoje de quase 8 milhões de pessoas, pelo menos alguém vai ter um na família até a terceira geração. Ou seja, um avô vai ter um neto com autismo, segundo os dados da Organização Mundial. Que não são totalmente reais, porque se eu não participei do censo, exatamente. Já deve estar batendo por aí, exatamente. Mais ou menos. Né? Os dados hoje, na questão nacional, ele complica um pouco. Mas se nós formos olhar lá os outros países, principalmente os Estados Unidos, que são organizações, são países sérios, né, que fazem as coisas como deve fazer, fica mais fácil de nós alinharmos o pensamento. Então, assim, eu acredito realmente, né, que a menos que, né, algo, né, porque as pessoas falam assim, o autismo está na moda. Não, o autismo nunca teve na moda.
E nunca vai ter, porque ninguém quer essa moda para si. O autismo está em evidência. A questão é a seguinte, avançou-se as ferramentas de diagnóstico, avançou o entendimento, as questões neurológicas, os estudos neurológicos, os níveis. Então, tanto é que, antigamente, quando eu vou pegar lá meu filho, era leve, médio, clássico, severo. Hoje é suporte 1, suporte 2, suporte 3. Então, as nomenclaturas vão mudando, né? Mas, assim, então, assim, as ferramentas... Vou voltar lá na minha infância, né? Garotos que eram da minha época eram chamados de tantã, de retardados. Meu vizinho, hoje eu não tenho a menor dúvida, quando eu volto a passar por você. Meu vizinho, todo mundo chamava ele de tantã, de retardado. Inclusive, o apelido dele era tantã, né? Que era o meu filho, né? Então, ele é autista. Então, assim, essa é uma grande verdade. E por que eu digo isso? Porque hoje, quando você discrimina, e se você está discriminando, amanhã pode ser com você. Então, o que nós estamos fazendo aqui também é um serviço de utilidade pública. Nós estamos alertando vocês, como família, né? Até um caso de saúde. Pode fazer, pode ignorar hoje, pode ignorar amanhã, até que o dia a dor vai ser sua. Casa. É o telhado de vidro, é o telhado né? de vidro. Então... E eu queria a última pergunta. Kleber, eu peço até perdão, mil perdões, mas eu já vou te chamar para o próximo. Tá passando o quarto, no próximo você vem e eu já marco um com ele, porque não tem como. Eu quero contar mais sobre as histórias, sobre os campeonatos, sobre as vitórias, as dificuldades de dirigir qualquer time de adolescente e homens, né? Imagina a síndrome de Down. Porque, né? Aí aquela agitação, aquela ânsia de ganhar. Será que vão competir mesmo? Será que vão brigar em si? Henrico, aquele gol lá era pra você ter feito. Chutou errado. Não pode perder. Eu quero saber se tem isso, né? Na equipe de futsal Down. Tem, Henrico? Tem, né? Tem. Mas depois acabou o jogo. Você falou! Eu não fico bravo, né, Henrico? Puto assim. O Guto, né? O Guto fica. O Guto é um outro atleta nosso. Entendi. Aí tem que pôr muito gol. Aí eu fico... Tem que ir por limite. Alexandre. Eu quero saber como foi essa colocação de regras dentro do que é já uma modalidade. Tem as regras da CBI, FIFA. E aí como foi encaixando a realidade que tá aí, não tem jeito. Você vai me contar todos os detalhes. A gente ainda pega ele de jeito, viu, Henrico? Tá. Eu peço desculpas porque o tempo foi pequeno. Alexandre, mas eu vou falar um negocinho aqui que dá aqui. Quando o Brasil ganhou da Argentina, tava fácil o jogo. Foi 7-5, mas tava fácil. O Brasil tava de goleada. De repente, os argentinos foram lá e deu uma encostada. E agora, nesse último Mundial, o Brasil ganhou fácil da Turquia na fase inicial. E na final, tava perdendo. Foi pro vestiário. E lá no vestiário é que mudou a coisa. Então, no próximo que você trouxer eles, porque aí que tá o tchan da festa. Que foi falado nesse vestiário. Aí que virou o jogo. A liderança. Essas histórias que são boas. Boas. Olha, já uma pergunta já está elaborada para o próximo. Aguarda essa pergunta. Eu vou já estar aguardando. Pode trazer uns 2, 3 aqui que a gente tem espaço. Aperta para cá, aperta para lá. Cabe todo mundo. E eu queria encerrar com você, porque às vezes a gente fica esperando muito o entendimento do pai e da mãe. Mas vamos continuar a parte 2 desse podcast. Tá, ok. Será um prazer. Como são as verbas rapidamente, do nosso governo federal, estadual e municipal? E uma outra pergunta breve para as respostas, porque a gente vai continuar. A Alain tem atendimento somente para 40 famílias, que eu andei dando uma estudada, sabe? Mas quantos autistas nós temos na cidade de Limeira? Tá, vou começar então respondendo pela última pergunta. A Associação Alana tem 27 famílias. 27 são associados. Sim. Ela atende 40, porque ela tem 13 assistidos. O que significa isso? A Alan, ela faz um trabalho, realiza um trabalho, e conseguiu, através do seu trabalho, do esforço desses pais, ainda atender um outro grupo, que chega até a associação, e a grande maioria da instituição
é de baixa renda. Então, esse foi o princípio da associação, e a associação ela surge no momento que o poder público é inativo, nós não temos terapias para poder fazer. A associação, hoje, ela tem o atendimento lá na terça e na quinta-feira, tá? Nós temos lá a Sara, que faz o atendimento psicológico das crianças e pedagógicos. Temos a tia B, né? A Beatriz Xavier, que trabalha toda uma questão, ela é uma educadora física, né? Ela trabalha, nós saímos um pouquinho fora da caixinha, nós não trabalhamos com a TO, né? Nós trabalhamos com o educador físico e a tia B desenvolve. Na sexta-feira nós temos uma parceria na ecoterapia com a Daúde, então todos os nossos assistidos fazem ecoterapia. E no sábado nós temos um trabalho que chama Natação e Autismo, né, que é liderado pela tia Bia Zuzzi. É uma equipe com 8 profissionais, todos na área de educação física, e nós damos natação para os nossos assistidos lá na Aquação. Sim. Hoje a realidade na cidade de Limeira, esses números não são oficiais. Por quê? Porque a prefeitura, o município, né, ele sonega esses números. Até por uma questão que ele vai jogar contra ele mesmo e não vou entrar nessa seara. Então, nós só conseguimos esses números quando nós vamos na Secretaria da Educação, porque aí eles estão matriculados na rede de ensino e lá a gente puxa esses números. A conta não fecha. Aí, né, então, nós temos hoje 576 famílias autistas na cidade de Limeira. Isso que estão na rede de ensino. Então, pode ser que tenha aqueles que ainda não estão na rede de ensino e pode ser também as que já são jovens e adultos que já deixaram a rede de ensino. Então, hoje eu posso dizer para você, através dos números oficiais, que nós temos 576 famílias autistas. Provavelmente maior. Provavelmente maior. A gente mexe com dados. E nós, falando da associação, temos aqui o trabalho de fazer algo que nunca fizeram para nós, né? Só se come jabuticaba quem plantou um dia e demora-se 20, 25 anos. Nós da LAN estamos tentando plantar uma jabuticabinha aí para as novas gerações, para ver se eles não padecem o tanto que nós padecemos. Lá atrás, há 15 anos atrás, quando meu filho nasceu, não tinha perspectiva nenhuma. Hoje, se pelo menos, né, nós temos uma LAN. E aí eu vou estar te respondendo a sua primeira pergunta. Por quê? Porque não existe verba nenhuma vindo do governo federal, estadual ou municipal. Nós sobrevivemos e vivemos através das nossas ações. Tanto é que eu vou tomar aqui a oportunidade da audiência do seu programa. Nós temos uma ação no sábado, um bingo, né? Nós não podemos falar bingo, tá? Uma ação de amigos. Uma ação de amigos. Temos no domingo uma ação que o Rotary vai nos ajudar, né? Fazendo uma feijoada. Nós tínhamos um bazar no dia 11, que nós abrimos mão do nosso bazar, né? Era uma fonte de renda que nós tínhamos e nós doamos todas as nossas roupas para o pessoal do Sul, né? E é assim que nós sobrevivemos, né? Então, e deveria ter esse apoio do federal, do estadual e do municipal? Deveria e deve-se ter. Vamos combinar? Se nós fôssemos falar aqui da lei, se nós viermos aqui na próxima e eu conseguir focar só na lei, nós vamos falar da 2764, da 13446 e aí por diante, né? Eu peço até desculpas por não eu ter que dado peço, tempo imagina. De ter, né, mais coisas importantes a gente saber. Não. Mas valeu saber um pouquinho da sua história, do Murilo. A gente entrou para um lado mais emocional da coisa, mas é importante para quem está em casa saber que somos de carne e osso. Erramos da mesma maneira e a nossa intenção é ser melhor todos os dias. Entendeu? Já que você falou do seu encontro, eu tenho aí o último slogan, eu até poderia ter colocado o seu, não pedi com antecedência. Nós até combinamos um grupo lá para a gente não marcar a data dos eventos na mesma data, porque tem o seu e tem do CREM, onde eu também tenho trabalho voluntário. Uma polenta, gente, com tudo incluso, cerveja, refrigerante, água, vários tipos de polenta no nosso clube, ajudado pela irmã do Henrique, que faz parte do grupo Arco-Íris. E eu não posso deixar de falar. Mas a minha vontade era falar dele no final de semana e o da polenta do nosso clube num outro final de semana, para todo mundo ir em todos, não é? Então, como chama? Manda um beijo para sua irmã. Beijo você. E é Grupo Arco-Íris, não é, pai? E o Grupo Arco-Íris fez uma seleção de várias entidades e escolheu o CREM, que também tem um trabalho belíssimo de inclusão. Ali passa crianças que a gente começa a investigar o autismo pela seletividade alimentar, por alguns comportamentos. E agora vocês podem até trabalhar em parceria. É R$ 85,00, tudo incluso, uma variedade de polentas,
tudo revertido ao CREM, que é Centro de Referência Educacional e Nutricional. Não é somente nutricional. Hoje a gente cuida da parte pedagógica também. E as meninas estão lá fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sou só voluntária, mas eu quero ser voluntária da Alan também. nós agradecemos. Pode contar comigo. Tem uns beijinhos aqui para dar, porque a gente já passou 9 minutos, não posso deixar. O Paulinho, a Bárbara Martins, a Heloísa Vililissic, mandando uma noite sensacional para o Kleber. A Cir Palma, autista de coração, é o Instagram, é o YouTube dela. Hilda Costa, muito importante esse assunto, contribui demais. A Maíra, lá de... Ai, onde a Maíra é, bem? A Maíra é de Votuporanga. Um beijo para ela, para a mãe, para todo mundo. Olha, tá esticando a nossa audiência. O Paulinho da Cinecol tá aqui também, sempre dando apoio pra gente. O Adrien Louveira, bom programa para todo mundo. A Cultura Fer Comerciários, Maxwell Donaire. É novo no meu de internauta aqui. Acho que é seguidor de vocês. Chegando aí. A Red Gamer Oficiale. E a Débora Pimentel entrou. Eu achei que ela tivesse em atendimento, ela não ia perder isso nunca. E o Pedro também deve estar lá assistindo ou ouvindo. A Maria Aparecida, que está no Facebook, dizendo: Ris Rádio Podcast é bom demais. Aí ela está falando aqui que o Kleber pintou o cabelo de verde. Não, o cabelo dele está de verde, é branquinho. Mas a luz da nossa iluminação perfeita da Ris Rádio Podcast. E tá deixando o cabelinho dele verde. O Silvio Silva, que é um outro apresentador de programa esportivo do qual o Henrico faz parte. Até tem uma leve preferência, né, Henrico? Bobear, ele escolhe o do Silvio e abandona o da Lê. É assim. Não abandona, né? Não. Ainda bem, ufa. Tô aliviada. Aí tá mandando um beijo pra vocês, pro Henrico, pro William. A Maria Aparecida falando parabéns pelo programa, mandando um beijo pra todo mundo. E o Ney João Silva, que entrou agora de pouquinho. Boa noite, Danilo Polo Salva, goleiro. Goleiro da seleção. É ele. São Paulo. O Ney ou o Ney Danilo? é o pai e o Danilo é o atleta. Ele é o goleiro da seleção brasileira. Um beijo, Ney. Obrigado. Beijo, olha, de show São de bola. Paulo. A gente tá chegando longe. Tá vendo? É isso aí. Daqui a pouco a gente tem 2.000 seguidores, Henrique. Bom, você quer falar alguma coisa? Só agradecer. Agradecer. O que mais? Mandar um beijo para todo mundo que tá em casa. Em casa. Falar para já esperar para próxima terça-feira de junho. Somos nós, eu e a Lê. Pede para todo mundo te assistir. Assiste a gente. Assiste a gente. Nós não aceitamos não como resposta, né? E agora vamos agradecer os convidados, você e eu, de mãozinha dada. A Papai do Céu, que nos trouxe até aqui, nos uniu por um propósito. Muito obrigada, Kleber, de coração. Foi um programa incrível, temos mais assuntos. Eu espero que você aceite o convite de volta. Com certeza, Alexandre. Obrigado pelo convite, né? Obrigado, Henrico, uma bela participação, né? Um menino do bem, né? A família, né? A estrutura. Ao William, ao Bilão, né? Que fazia muito tempo que eu não via. Né? E ele te chamou de Kleber o tempo todo. Uma hora deu uma engasgada. Eu juro que eu tentei. Tá mais fácil levar o mulher na terapia. Exatamente. Conseguiu. Parabéns pelo trabalho que continua, né? À frente desse trabalho, né? Como você falou, né? Pedra Jabuticaba, né? É uma sementinha que você lançou, que já está dando fruto e com certeza... Né, que o futuro seja melhor para todos, né? É trabalhar a inclusão, né? O nome já fala, é incluir quem precisa estar na sociedade. Exatamente. Adianta, é direito de todos. Ele vai falar um pouquinho. Não adianta querer esconder que hoje em dia está visível. Verdade. Então temos que trabalhar a inclusão para que tenha uma sociedade melhor. Mais Obrigado justo. pelo convite, ao pai do Henrico aí também, um abração à sua equipe. Todo mundo. Um beijão para todos que acompanhou. Gratidão. Só agradeço, obrigado. Agora eu deixo você com as últimas palavras. E só lembrando uma coisa, ele falou de um pé de jabuticaba. Eu vou falar muito além. Quem planta tâmaras não come, não colhe tâmaras. Talvez sejamos isso.
tá tudo bem. Tá tudo Que os certo. nossos netos, bisnetos, que venham com estrutura. Suas considerações finais, William, por favor. Alexandra, Henrico, quero agradecer demais a oportunidade, né, de estar aqui no programa de vocês. Eu vim preparado para ouvir, acabei falando até demais, porque eu realmente queria muito que o Kleber falasse, né, sobre o esporte. Falei, né? não deixei de falar. E eu adoro, né? Eu gosto de futebol, eu tô com o Henrico, né? Vamos lá com o Silvio Silva. Então, agradecer muito, né? Eu queria fazer aqui até um agradecimento que você colocou aí, né, das meninas do Arco-Íris. A Alan, ela está sempre sendo agraciada. Sempre nos momentos de dificuldade aparece alguém. Num determinado momento nós tivemos uma dificuldade e apareceu um grupo que nos ajuda até hoje, né, chamado Amigos do Bem. Eu quero mandar um abraço lá pro Bida, ao Indri, pro Márcio, pra Jéssica Raman, pra esse pessoal todo aí que nos ajuda, pro Fabião. E tenho que citar os meninos do Demolei. Né? Os meninos do Demolei sempre estão lá na instituição, sempre estão nos ajudando. Isso é ótimo. E aí, né, encerrando o meu agradecimento, vou citar aqui, para você ver, falando dos pequenos começos. Quando eu comecei, os primeiros tapetinhos que eu coloquei na instituição, o Kleber que levou. Só não me lembro se foi a sogra ou a mãe que fez. Lembra disso? Ele falou, não, eu vou te dar uns presentes. E os tapetinhos que foram colocados de tricô, ele foi lá e me presenteou, fez para nós, né? Na cor azul que nós escolhemos. Então, é isso, é assim que nós vamos vivendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Por onde a gente passa, a gente leva um pouquinho de alguém e a gente deixa um pouquinho de nós e seguimos em frente. A Alan, hoje, se nós fôssemos olhar para nós, para as famílias que fundaram, nós teríamos encerrado o nosso ciclo. E né? não encerrou. Mas nós não encerramos porque nós entendemos que aqueles que estão chegando lá precisam, né, do atendimento, e nós vamos seguir até enquanto Deus nos permitir. Agradeço a todos que nos assistiram, que nos ouviram, né? Eu sei que não é fácil, muitas vezes, ter a oportunidade de estar num lugar como esse e fazer e levar as informações. Então, espero que de alguma forma ou outra, quem nos ouviu, como a Alexandra falou aqui, né, se de 10 pessoas que nos ouviram, uma, né, guardar algo que possa ser útil para a sua vida, nós agradecemos. E que Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada e abençoadora a todos. É isso. E eu, para fechar, porque primeiro eu tenho que agradecer a equipe da Rádio Podcast, não posso deixar o nosso querido Ramon, que já passou 17 minutos do nosso tempo, mas agradeço de coração a toda a equipe, a minha família, os internautas, e como eles brilhantemente falaram, né, Henrique? Tudo começa com pequenos começos. Subindo o primeiro degrau, ninguém vai ao 10º se não subir o primeiro, segundo, terceiro. Passos lentos. O importante é sair do lugar. E como ele disse que ganhou um tapetinho, ele tinha uma camisa de festa junina com vários patrocinadores, são os pequenos começos. E isso me remeteu a um texto que eu falava sempre nos meus cursos, nas multinacionais, que era uma coxa de retalho. E a vida é feita de coxa de retalho. Hoje, nós costuramos um pedacinho do Henrique, um pedacinho do Kleber, um pedacinho do William, do pai, do próprio Ramon, que está ali pedindo para a gente cancelar, terminar o programa, do marido, do filho. Olha lá a cara do Ramon, já tá bravo com a gente. Tá nada, pecado. Então, é uma verdadeira coxa de retalhos. E quem, na verdade, faz o zigue-zague entre todos os pedacinhos é Deus. Eu não comecei meu programa agradecendo a Ele, mas quero deixar aqui todo o meu agradecimento a Ele. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui, nenhum de nós estaríamos. Então, que você que está em casa possa ter ouvido e aberto o seu coração para várias mudanças. Se precisar de um de nós, pode procurar no programa da Rádio Podcast, no link, assistir amanhã, depois, porque tem o nosso contato. E nós podemos ajudar ou direcionar para um profissional ou encaminhar para um outro setor. Não fique em casa. Você pode contar com o programa Descomplicando com Elas, que agora descomplica com eles também. Um beijo no coração. Peraí, mais um minuto. Lei. Você queria saber sobre a lei? Sim. Ele vai ter que voltar. Fala para ele que ele está convocado a voltar para falar só das leis. Olha que inteligência. O programa era para a gente falar um pouquinho das leis.
Desculpa, viu, Henrique? A culpa foi minha. Viu, Henrique? A culpa foi nossa. A gente entrou em outros assuntos, mas tão importantes quanto, né? Falar do Murilo. Mas a gente volta. Tá. Muito obrigada. Essa é a coisa mais gostosa de se incluir no mundo deles. Seja você também luz por onde você passa. E seja iluminação, deixando seu brilho. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Que Deus proteja e guarde a casa de vocês e a família. Manda um beijo lá, Henrique. Beijo. Um beijo. Família. Família, a todos. Um beijão. Até terça-feira que vem. Beijão, pessoal. Valeu. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.